nuvem para fazer a festa. Deus já disse, faz a festa, porque a nuvem é besteira. Eu já disse. Amados, se fosse pela nuvem, ia vir pingadinho de água. Se fosse para confiar na nuvem, eu ia fazer festa pouca, alarido pouco, comportamento tacanho e pequeno, é tão pequenininho. Não, a gente vai começar aqui, mas vamos bem tímido, porque a nuvem é pequena. Veja que o tamanho da festa não era compatível com o tamanho do sinal. Você está esperando Deus mandar um grande profeta, um grande sinal. Agora vai! E Deus está dizendo, não é sobre o que você vê, é sobre o que você já ouviu. Para de ser menino e comece a se alegrar. Faz festa, porque o que eu disse já é passado. 99% das pessoas vão dizer que você não chega lá, que você não tem condição. 99% das pessoas vão dizer que você é um fracote, é um perdedor. Talvez 100%, porque tem família que não acredita em nós. Você tem que olhar para aquilo que Deus falou para você e continuar, e não desistir, porque aquilo que nos nutre é aquilo que Deus faz como promessa. Se Deus disse que um dia você chega no final da montanha, então não importa se ela é íngreme, não importa se tem vendavais, não importa se tem chuva, não desiste. Você vai chegar no lugar que Deus determinou que você chegue. Aleluia! Tem alguém animado para o Imersos 2025? Tem alguém animado para o Imersos? Está chegando o nosso Imersos 2025 e vai ser algo maravilhoso para a vida dessa igreja. Eu tenho um carinho muito grande com o nosso Imersos, porque foi a partir do Imersos que nós começamos a viver algumas realidades de palavras proféticas, as quais Deus começou a liberar sobre esta igreja. Então, nós vemos muitas coisas hoje que Deus começou a liberar também ali no Imersos, e foi uma benção. Então, Imersos 2025, não perca, porque certamente Deus vai falar de uma forma muito, mas muito especial ao seu coração. Vamos para a nossa campanha, para a nossa quinta semana da nossa campanha. Eu orei e Deus ouviu. Eu orei e Deus ouviu. E hoje nós iremos refletir na vida de Eliseu. Eliseu, um profeta que orou e Deus ouviu de uma forma assim milagrosa, de uma forma tão espontânea. E certamente desta mesma maneira que Deus pôde intervir naquela causa de Eliseu, Deus também vai intervir na sua causa. Não será diferente com a sua situação. Se você está aqui conosco nesta semana, se você está conosco aqui hoje, na nossa noite de propósito, certamente você está precisando de um milagre. Certamente você está colocando algo diante de Deus. Você está em busca de ver a intervenção de Deus, não é mesmo? E as nossas campanhas em nossa noite de propósito, essas campanhas, elas são ambientes que são ativadoras da nossa fé. Todas as campanhas que acontecem aqui na nossa casa, elas ativam a nossa fé de uma maneira muito especial. Todas elas, Deus tem algo muito especial. Fato é que nós já ouvimos testemunhos de pessoas falando a respeito da campanha A, da campanha B, da campanha C, porque nós nos movemos debaixo dessa esfera de fé. Nós não estamos no modo incredulidade, pelo contrário, nós estamos no modo fé. Então, quando nós colocamos os nossos pés aqui nessa igreja, na sexta-feira, quando nós abraçamos aí a nossa campanha, quando você vem para a noite de propósito, você desativa automaticamente do seu coração o modo incredulidade e você ativa o modo fé. Então, debaixo dessa fé, debaixo desse mover de Deus, que nós conseguimos ouvir tantos testemunhos, tantas proezas daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele continua
fazendo nas nossas vidas. Eu gostaria de citar um pregador britânico muito usado por Deus nessa área de milagres, Smith, que diz que quando a fé é ativada, o natural se rende ao sobrenatural e o impossível se torna apenas questão de tempo. Por isso que eu digo que este ambiente é um ambiente de fé. Nós estamos no modo fé, porque quando nós ativamos a nossa fé, o natural ele deve se render ao sobrenatural. O impossível ele deve se render ao sobrenatural de Deus, e tudo aquilo que muitas vezes nós conjugamos como impossível é apenas questão de tempo. Sabe isso que você está colocando diante de Deus? É apenas questão de tempo. Sabe este propósito que você começou aqui diante de Deus? É apenas questão de tempo, porque vai acontecer, porque o Senhor vai fazer acontecer. Porque este lugar é o lugar do sobrenatural. Este lugar é o lugar da fé. Este lugar é o lugar onde Deus age de uma maneira que muitas vezes a nossa mente humana não compreende, que muitas vezes a compreensão humana ela fica limitada, mas os céus estão movendo neste lugar, e os céus já está entrando com a provisão, com a providência na sua causa, na sua circunstância. Os céus já estão entrando com a providência no seu propósito, o qual você começou diante de Deus. Eu não sei qual a sua semana. Talvez você já esteja na segunda semana, talvez você esteja na última semana, talvez hoje vai ser a sua primeira semana, mas eu gostaria de dizer a você que é apenas questão de tempo. Persevere, persista, não desanime, porque eu já posso ouvir os passos da promessa, eu já posso ouvir os passos daquilo que você tem clamado e pedido ao Senhor, e Ele é Deus para fazer acontecer. É apenas questão de tempo. Você pode falar comigo? É apenas questão de tempo, porque este lugar ele ativa o sobrenatural. É apenas questão de tempo. Aí quando nós lemos o texto base de 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 e 18, nós vamos relembrar de Israel. Nós vamos lembrar deste povo, e naquele povo havia um profeta chamado Eliseu, responsável por trazer para o seu rei tudo aquilo que o inimigo do exército da Síria estava projetando, estava planejando contra eles. Deus revelava ao coração deste homem, e ele trazia o seu rei, e o seu rei tinha como intervir antes de toda a projeção dos inimigos sírios. E os profetas eram usados por Deus, e quando chegava até o rei de Israel, então o rei de Israel conseguia desmontar toda a tática do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo da Síria havia montado contra o povo de Israel. Você terá tanta experiência com Deus, que o Senhor vai te revelar primeiro o que vai acontecer. Você vai ter tanta comunhão com Deus, assim como Eliseu, que você vai ter a sensibilidade de ter um olhar como águia. Você vai enxergar primeiro, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. E desta mesma maneira Deus mostrava aquele profeta. Só que o rei sírio não ficou satisfeito. Quando ele soube que em Israel tinha esse profeta, o rei sírio então planejou ir até a cidade de Dotã. E então ele queria capturar e matar o profeta Eliseu. Existem circunstâncias que vão tentar capturar o nosso coração, capturar a nossa vida. Só que Deus não perde o controle de nada. É engraçado que Eliseu, ele estava durante um momento em Dotã, mas ele não era de Dotã, ele era de Abel-Meolá. A cidade do profeta Eliseu era Abel-Meolá e não Dotã. Em Dotã nós vemos, humanamente falando, um profeta sendo encurralado por uma circunstância. Só que você
assim como o profeta Eliseu, está apenas passando por um momento, e este momento ele não é eterno. A nossa vida ela é feita de momentos, e talvez hoje você esteja passando por Dotã. Qual é o seu Dotã? Dotã era o lugar que, humanamente falando, o profeta Eliseu estava encurralado. Talvez você chegou aqui hoje, na sua 4ª semana, e você está encurralado por essa situação, você está encurralado por esta causa, mas este ambiente aqui é um ambiente de desafios. Da mesma forma que Dotã era um ambiente de desafios, a família missionária, esta igreja, esta casa, é uma casa de desafios. É uma casa onde nós somos desafiados a colocar a nossa fé em ação, a colocar a nossa fé diante do Senhor, e certamente nós veremos a manifestação da graça do Senhor. Porque da mesma forma que Dotã era um lugar de desafios, Dotã também era um lugar em que o impossível se tornara possível. O impossível se tornou possível. Daqui a pouquinho você vai entender melhor porque eu estou dizendo. Então esta casa é a casa onde o impossível se torna possível. Esta casa é a casa onde o impossível se torna possível. Quais são os lugares das suas impossibilidades? Talvez seja plural, talvez sejam muitas. Talvez você olhe ao seu derredor e você começa a configurar os lugares dos seus desafios. Talvez seja a sua saúde, talvez seja a sua casa, talvez seja as suas finanças, talvez seja o seu ministério, talvez seja o seu casamento, talvez seja os seus filhos. Você poderia trazer para mim nesta noite tantos desafios que você tem, mas eu gostaria de dizer a você que você está no lugar certo. Você está no ambiente certo, porque é neste lugar, é neste ambiente que o impossível se torna possível. E eu gosto da frase de Piper que diz que a dor é o terreno onde Deus planta os maiores milagres. Às vezes é necessário passar pelo deserto para ver o maná cair. Olha o que o Piper disse: a dor é o terreno onde Deus planta os maiores milagres. Muitas vezes nós queremos viver milagres extraordinários, mas nós não queremos experimentar a dor. Mas eu gostaria de dizer a você que para vivermos milagres extraordinários, às vezes nós iremos ter que experimentar a dor. Às vezes nós olhamos para a história de Israel e aplaudimos que Deus mandava o maná, mas nós esquecemos que Israel havia passado pelo deserto. Não existe maná sem deserto. Muitas vezes nós queremos só o maná, mas nós não queremos o deserto. Eu não sei se você hoje chegou aqui experimentando o deserto, se você está passando por um deserto. Eu gostaria de dizer a você: o Senhor vai mandar provisão, Ele vai enviar o maná, mas experimente o deserto de cabeça erguida. Experimente o deserto com o peito cheio, porque é somente assim que nós conseguiremos enxergar além da circunstância. Essa foi uma das características do profeta Eliseu. Eliseu enxergou além das circunstâncias. Quantas vezes nós só olhamos para as circunstâncias e não enxergamos além das circunstâncias? Deus trouxe você aqui hoje para dizer a você: eu sei os problemas que você tem enfrentado, eu sei das suas dificuldades, mas as suas dificuldades não são maiores do que você, os seus problemas não são maiores do que você, e você precisa hoje enxergar além da sua dor, além das suas circunstâncias. Você precisa enxergar além do mundo que você tem vivido, em meio a todas essas circunstâncias que muitas vezes tem ferido o seu coração e tem tirado o sorriso do seu rosto e tem trazido a desesperança para a sua vida. É tempo de você olhar além. O profeta Eliseu era um homem que olhava além. Deus está chamando você nessa noite para olhar além. Você não pode olhar aquém, você precisa olhar além. E é nessa perspectiva de enxergar além das circunstâncias, é nesse ambiente movido por fé. O que eu disse aqui na introdução,
que as nossas campanhas, as campanhas da família missionária, são campanhas que estão no modo o quê? Fé ou incredulidade, pessoal? No modo fé. Estando dentro do modo fé, eu preciso então escolher confiar no meio das tempestades. Quantas tempestades têm chegado aí no seu coraçãozinho? Por quantas tempestades você tem passado? Por quantas tempestades você tem enfrentado? Mas nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15, algo muito interessante. Quando o servo do profeta Eliseu, numa manhã seguinte, em que eles estavam na cidade de Dotã, a Bíblia vai dizer que o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí então ele disse: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Observe o que nós destacamos neste verso. O que faremos agora? O que é que este texto bíblico denota? Este texto bíblico denota preocupação diante daquela situação. Aquele servo estava preocupado diante daquela situação. Quantas vezes nós lançamos esta pergunta: o que faremos agora? Quantas vezes nós sentimos que o chão talvez venha engolir os nossos pés, ou que o nosso caminho dissolva diante dos nossos passos? Nós olhamos para ambos os lados e perguntamos: e agora, o que eu vou fazer? Nós olhamos para uma causa, nós olhamos para uma circunstância e nós não encontramos um caminho, nós não encontramos uma direção. Você está no lugar certo, porque Deus deseja falar com você. Talvez você tenha olhado para a sua causa e tenha feito essa mesma pergunta, a pergunta que o servo do Eliseu fez: o que farei agora? O que eu vou fazer diante desta causa, pastor? O que eu vou fazer diante desta circunstância? Como encontrar a direção quando o caminho se dissolve diante dos nossos passos? Eu tenho a resposta, e é uma resposta bíblica. Logo no versículo posterior, em 2 Reis 6,16, diz: não tenha medo. E agora o que eu vou fazer? Não tenha medo. Não tenha medo. E agora o que eu vou fazer? Não tenha medo. Você não foi feito para ser conduzido pelo medo. Você foi feito para ser conduzido pela voz do Senhor. Você não foi feito por Deus para ser gerido pelo medo. Você foi feito por Deus para ser gerido pela voz do Altíssimo. Você hoje precisa se divorciar do medo. Você hoje precisa pisar em cima do medo e falar: medo, acabou a minha relação com você. Porque em meio a esta situação, o profeta Eliseu disse: você, meu servo, pode confiar, porque do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então, se eu me divorcio do medo, eu preciso agora confiar em Deus. Então eu preciso confiar em Deus. Acenda nessa noite a confiança na escuridão da incredulidade. Acenda nessa noite a confiança em meio à escuridão da incredulidade. Olha o que tu disse: a confiança em Deus é a chave que abre portas do impossível. A confiança em Deus é a chave que abre portas do impossível, pois mesmo sem ver, acreditamos no que Ele pode fazer. Acreditar em Deus é uma chave. Qual chave? A chave que abre a porta do impossível. Por isso que nós estamos no modo fé, porque eu sei que a fé é uma chave que abre a porta do impossível. Por isso que o diabo tenta roubar a sua fé. Por isso que o diabo tenta tirar a sua fé, porque ele sabe o potencial de um coração encharcado na fé. Um coração encharcado na fé abre as portas das impossibilidades.
Então hoje você precisa confiar. Talvez você tenha enfrentado tempestades. Confie em meio às tempestades. Quais são as tempestades que têm chegado até a sua vida? Talvez você esteja balançando de um lado para o outro devido às tempestades. Mas meu amigo querido ouvinte que está aqui conosco nesta noite, confie em meio às tempestades. E confie ainda, que Deus está nessa situação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus está nessa situação. Deus está nessa situação. Observe bem o que o texto bíblico diz quando nós lemos ali em 2 Reis 6:17a. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele então veja. Quando o servo de Eliseu se vê em meio àquela situação, ele não enxergou a realidade de quem estava com eles, mas ele enxergou apenas o contexto da situação. Quantas vezes, por causa de uma crise que nós estamos passando, por causa de uma tempestade que nós estamos enfrentando, os nossos olhos só focam a situação, os nossos olhos só enxergam a situação que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor trouxe você hoje aqui para dizer a você: pare de dar zoom no problema e olhe para quem está com você em meio ao problema. Quantas vezes, como essa balança, nós colocamos apenas o problema, nós colocamos apenas a dificuldade, mas é preciso ter um equilíbrio. Nós precisamos também lembrar de que nós não estamos apenas com os problemas, mas nós temos um Deus que está conosco. É isso que traz um equilíbrio emocional, é isso que traz um equilíbrio para os nossos corações. Não é negar o problema, é saber que Deus está conosco em meio aos problemas. Olha o que o texto bíblico diz, antes da gente citar o texto: não veja apenas a realidade da situação, mas veja a realidade na situação. É um pouco filosófico isso aqui, mas dá para você entender. Não veja apenas a realidade mas veja a realidade na situação. O problema existe? Existe. Mas não é só o problema. Deus está comigo em meio a esta situação. Aí quando nós então lemos aqui o texto bíblico de 2 Reis 5:17, diz assim: o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as coisas ao redor de Eliseu, as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. O Senhor estava ali com Eliseu. O Senhor estava ali com aqueles homens. O Senhor não havia abandonado. Mesmo que eles haviam estado naquele momento cercados pelos inimigos, mas eles não estavam sozinhos. Confie, Deus está nessa situação. Confie, Deus está nessa causa. Confie, você não está sozinho. E por último, eu gostaria de relembrá-lo que confiar não é entender a situação, mas acreditar que o Senhor está sempre conosco em meio à situação. Confiar não é entender a situação, mas acreditar que o Senhor está sempre conosco em meio à situação. E posteriormente, nós veremos então que o Senhor deu livramento para Eliseu. E Deus vai dar um escape para você. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai trazer a resposta para você. Olha o que o texto bíblico diz, 2 Reis 6:18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Nós vemos Eliseu orando, e de forma milagrosa nós vemos Deus respondendo.
Quando você orar, assim como Eliseu orou com fé, você vai ver Deus dando a resposta. Assim como uma mãe que ouviu um testemunho aqui esses dias, de um jovem que havia conquistado a oportunidade numa faculdade, e ela orou aqui na igreja, no início dessa campanha, ela orou e falou: Senhor, abra a porta para o meu filho. E quando ela chegou em casa, o filho trouxe a notícia: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu, saiu a minha vaga lá na faculdade. Deus é Deus que faz acontecer. Quando Deus intervém, até as situações mais difíceis podem ser transformadas em milagres. Quando Deus intervém, até as situações mais difíceis podem ser transformadas em milagres. Quais são as suas situações difíceis hoje? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus desafios? Eles podem se transformar em milagres. Deus deu livramento para Eliseu. Deus vai dar um livramento para a sua casa. Deus vai dar um livramento para a sua saúde. Deus vai dar um livramento para esta causa, para essa situação que você tem colocado e apresentado diante dele. Porque Deus é Deus que intervém nas nossas causas. Deus é Deus que entra. E você não começou o propósito aqui nessa igreja diante de um Deus que não escuta, diante de um Deus que não vê, diante de um Deus que não fala. Não, você começou um propósito aqui nessa casa diante de um Deus que ouve a nossa oração, diante de um Deus que responde, diante de um Deus que vê a sua causa. E é este Deus que tem agido no nosso meio. Por isso hoje, assim como ele entrou na causa, assim, da mesma forma que ele entrou na causa de Eliseu, Deus vai entrar na sua causa. Não fique assustado como o servo de Eliseu, quando ele levantou pela manhã. Ele ficou preocupado, ele ficou assustado, ele viu o exército inimigo ali ao redor. E talvez hoje você chegou assim assustado, assustada. Talvez o seu coração anda preocupado com alguma coisa. Mas eu gostaria de falar para você: pode tirar a preocupação do coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque você vai dar o testemunho aqui neste altar. Você vai dar o testemunho daquilo que Deus fez. Você vai dar o testemunho daquilo que Deus agiu, da intervenção do Senhor. Por isso hoje, fique de pé. Qual que é a sua causa? Qual que é a sua causa? Qual que é a sua causa? Apresente diante de Deus a sua causa nessa noite.